a gente vai começar a ver nessas primeiras semanas as manifestações de Lulinha sobre a relação com o careca do INSS. Apertou, agora fala, né, Capelli? Tem uma novidade, né? Dessa vez vem a história da amiga do filho do presidente, a Roberta Luxinger. Quais são as informações, as informações mais quentes sobre esse assunto? Bom, vamos lá. A suspeita sobre Lulinha e Roberta Luxinger é que ambos têm contato com o careca do INSS. Esse sim, figura muito central aqui, né, dos poderes de Brasília, em todo esse esquema de corrupção no INSS. E aí, a CPMI, para fazer uma recordação breve, quebrou o sigilo da Roberta Luxinger e do Lulinha, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, e quando eles iam ter acesso a essa documentação mostrando, né, o tamanho dos repasses do careca do INSS para Luxinger e Lulinha, o ministro Flávio Dino foi lá e suspendeu numa canetada a quebra do sigilo, né, alegando que, né, teve ali uma alteração na forma como o sigilo foi quebrado. A gente lembra que o sigilo de Lulinha e Luxinger foi quebrado em bloco, né, numa votação que quebrou dezenas e dezenas de sigilos bancários e fiscais, e aí ficou em suspenso. Ninguém teve acesso ainda, né, ao total dessas quebras. Já chegou a saber que Lulinha movimentou 19 milhões de reais em uma das contas bancárias, mas não sabe ainda o total, né, dessas movimentações. E aí Lulinha apresentou uma versão ao ministro André Mendonça, dizendo que foi apresentado ao careca do INSS, que conhecia sim o careca, pela Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, e as investigações suspeitam que seja também sócia, que tem um negócio juntos. E aí eu indaguei a Roberta Luxinger sobre essa versão, né? Olha, o empresário Fábio Luiz está dizendo que a senhora apresentou o careca do INSS a ele, e eu queria dar voz também à senhora para se manifestar. E aí ela me passou o contato do advogado dela, Bruno Salles, e ele confirmou a informação. Ele disse realmente foi a Roberta que apresentou o careca do INSS ao Lulinha. E em que circunstância foi isso? A Roberta Luxinger teve um contrato com o careca do INSS para prestar consultoria em relação ao uso de canabidiol no Brasil. A gente lembra que o careca também tem negócios farmacêuticos. E aí, por conta desse contrato, ele conhecia o careca do INSS, que é o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes. E aí, ela apresentou Carlos Camilo Antunes ao Lulinha durante um almoço, mas, segundo a defesa, e aí é um ponto, né, que a defesa enfatiza, não fez uma apresentação com o objetivo de fazer negócios. Ela estava almoçando com o Fábio Luiz, aí chegou o Antônio Carlos Camilo, empresário, e por circunstância da ocasião, houve esse almoço entre os três, e a partir daí, sim, Lulinha passou a ter contato mais próximo com o careca do INSS. Entendi, foi uma coincidência. Foi um encontro entre amigos, segundo o advogado Bruno Salles me passou. E aí cabe a gente destacar que a gente dá voz a todos os lados, né? Aqui no Metrópolis a gente ouve, né, os investigadores, a gente ouve as pessoas acusadas e traz todas as informações para que você aí em casa consiga chegar às suas próprias conclusões. Até o momento, né, a grande incógnita é o total da quebra de sigilo do Lulinha, da Roberta Luxinger, né, ver se eles receberam repasses do careca do INSS. A suspeita é que haja muitos repasses do careca do INSS para Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, e a suspeita aponta também repasses da Roberta Luxinger para Lulinha. Ou seja, seria ali uma triangulação entre o careca do INSS, a Roberta Luxinger e o Lulinha. Essa é a suspeita de investigadores. Agora, só a quebra do sigilo, quando chegar ao conhecimento público, a gente vai ter essas informações precisas. Até o momento, o sigilo de Lulinha foi quebrado, mas no âmbito da investigação que corre no STF, com o ministro André Mendonça. No âmbito da CPMI do INSS, no Congresso Nacional, feita por deputados e senadores, essa quebra de sigilo foi suspensa. Em que pé que está isso até o momento? O ministro Gilmar Mendes, do STF, tomou uma decisão acertadíssima de levar o caso ao plenário físico do STF, de modo que agora a decisão que era liminar de Flávio Dino será escrutinada, né, e a gente saberá
como cada ministro do STF, cada um dos 11 ministros, votará na questão envolvendo a quebra do sigilo de Lulinha e Roberta Luxinger, porque essa suspensão do Flávio Dino foi uma medida atípica. CPIs e CPMIs quebram a todo momento sigilos fiscais e bancários para conseguir avançar nas investigações. Sim, isso é normal. Isso é muito normal, tanto que a própria CPMI do INSS trouxe uma série de quebras de sigilo, entre elas a de Daniel Vorcaro, né, banqueiro do Banco Master, que também as informações chegaram à CPMI do INSS. Eram 87, inclusive, esse bloco que foi aprovado, eram 87 aprovações naquele bloco todo. A infelicidade é que uma delas era do Lulinha, o foco todo foi para do Lulinha. E o que aconteceu é que, por serem 87 quebras, foi isso que o ministro Flávio Dino pontuou na decisão dele ao determinar a suspensão. Ele falou que não teria tido ali a devida apreciação, porque foram muitos pedidos em conjunto. E agora vai caber, né, ao próprio plenário do STF tomar a decisão final sobre o assunto. E a gente torce, né, para que haja, né, uma decisão pela quebra. Por quê? Para que a população saiba de fato, né, o montante recebido Sim. pelo filho do presidente da República. Ninguém torce para que haja uma incriminação, para que ele seja incriminado, para que ele seja inocentado, apenas para que haja transparência, para que as pessoas saibam, né, os valores de quem ele recebeu e assim tire de fato essa dúvida, essa suspeita, para que as pessoas cheguem à conclusão de, olha, realmente havia envolvimento com o careca do INSS, ou então não, ele é inocente, não tinha nada, ele foi botado nas investigações de forma leviana. Vamos para os próximos investigados que de fato devem ser investigados. Então, assim, a transparência é o mais importante de tudo nessa questão. Exatamente, até porque a defesa dele já disse que, se for preciso, ele vai falar sobre essas transferências. Então, chegou a hora, chegou o momento de falar sobre isso. Se não teme, né, agora é o momento de falar sobre esse assunto. Olha, tudo isso e muito mais informação, muito furo, lá na coluna do Paulo Capelli, no portal metrópolis.com. Capelli, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. E eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Olha, eu sigo aqui, pessoal, eu sigo aqui para a gente falar sobre essa questão do Lulinha, sobre as quebras de sigilo. Felipe, quebras de sigilo do Lulinha, eu estava falando aqui com o Paulo Capelli, a defesa tinha falado na semana passada que não teria problema em falar sobre essas transferências do Lulinha. Tinha vazado, né, alguns valores de transferências aí do presidente Lula para o filho dele, de uma associação também para o Lulinha, e que isso não seria um problema, que o valor seria um valor irrisório, mas não é bem assim, né? Se o Lulinha está recebendo um dinheiro e a gente não entende por que ele está recebendo esse dinheiro de um partido ou de uma associação que é ligada ao Partido dos Trabalhadores, e o Lulinha não trabalha para o Partido dos Trabalhadores, aí começa a surgir aquela fumacinha, onde a fumaça há fogo. Não é à toa que ele está sendo investigado pela CPMI do INSS. Não é do nada que o nome dele caiu ali na CPMI do INSS. Então, como o Capelli bem disse, agora é o momento de 10 ministros. Temos 10 ministros na Suprema Corte para darem aí o seu parecer se vale a pena mesmo a gente saber da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Lembrando que a gente está em ano eleitoral, isso é um problema, porque tem muito ministro ali que foi indicado pelo presidente Lula. Vamos ver quem vai ter o culhão, quem vai ter a coragem de quebrar o sigilo do filho do presidente. Nila, as pessoas têm que entender que na República, né, a regra deve valer para todo mundo. E uma pessoa que é filho de uma autoridade importante tem o seu limite da vida privada e o seu limite da intimidade muito menor do que uma pessoa que não envolve com a política. Então é óbvio, né, que o Lulinha, por ser filho do Lula, tem dever, sim, de esclarecimento e de informar a sociedade do que está acontecendo. Né? Qual que é a relação dele com o careca do INSS, qual é a relação dele com a lobista Luxinger, né, que, ao que tudo indica, pagava o aluguel para ele ficar numa casa em Brasília, qual que é a relação do Lulinha com a passagem que o careca do INSS pagou para ele para viajar para a Europa. Ou seja, tem muitos pontos que tem que ser esclarecido.
E aí a defesa, no primeiro momento, acenou com a possibilidade de ir voluntariamente para a Justiça e voluntariamente para a CPI, para a CPMI, para explicar, esclarecer toda essa relação, né? Mas até agora não, até agora o que a defesa fez foi entrar com habeas corpus e impedir que Lulinha fosse depor na CPI e na CPMI. E é bom lembrar, Neila, que o André Mendonça, no âmbito do inquérito do INSS, né, autorizou a quebra de sigilo do Lulinha já. Então já está ocorrendo na justiça, né, por meio sigiloso, né, a quebra, a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático do Lulinha. Né? Mas essa informação tem que vir a público, né, porque ele não é uma pessoa comum, ele é filho do presidente da República. E a gente noticiou aqui na coluna da Andressa Matais, anteriormente, né, na semana retrasada, se não me engano, né, que quando você pega o extrato, né, do Lulinha nos últimos 5 anos, movimentou milhões de reais. Milhões de reais. Inclusive, tem depósito do Paulo Okamoto, que é uma liderança, né, era um dos diretores, né, do Instituto Lula, e depois virou um dos conselheiros, né, da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, tem transferência do Paulo Okamoto direto para o Lulinha. A que título foi esse dinheiro? Né? Por que esse dinheiro chegou no Lulinha? Né? A sociedade merece esclarecimento. Né? E quando eu falo, né, que o Lulinha tem que esclarecer a público, é a mesma régua que eu uso exatamente para medir outros filhos de políticos relevantes do Brasil. Né? Então tem que parar com essa palhaçada, né, de querer utilizar a regra do cidadão comum, né, que não tem ligação com a política, não tem ligação com as autoridades constituídas, para colocar no âmbito de pessoas que claramente, né, são politicamente expostas, né, como o filho do Lula é. Né? Então eu quero, Nira, que ele venha a público, sim, esclareça de vez qual a relação que ele tem com o careca do INSS, qual a relação que ele tem com outras autoridades e com essa lobista Luxinger que a gente divulgou aqui no Metrópolis. E aí, para piorar, eu estou zapeando aqui o portal Metrópolis, e aí eu encontro uma matéria que é o seguinte, que diz o seguinte: Lulinha abre empresa na Espanha em meio a investigações do INSS. Olha que matéria interessante. Lulinha não é investigado, claro, mas o nome dele surgiu devido à relação com pessoas envolvidas no esquema. E neste momento, ele abre uma empresa em Madrid, na Espanha, em meio à apuração das fraudes do INSS. De acordo com o registro, a empresa presta serviços de tecnologia, como consultoria técnica e de TI, planejamento e projeto de sistemas de TI que integram equipamentos, software e tecnologias de comunicação. O capital social declarado é de 3 mil euros. Além disso, a Sinapta SL tem 5 advogados espanhóis como procuradores. Aí, já abriu a sua empresa, está morando lá, né, em Madrid, já abriu a sua empresa. Agora a gente precisa entender por que o Lulinha estaria abrindo uma empresa com esse capital de 3 mil. Eu falei euros ou dólares, mas 3 mil, seja lá o que for, euros. 3 mil euros de tecnologia, de TI. Não sou estranho, Felipe, uma pessoa como o Lulinha, que trabalha como lobista aqui em Brasília, investigado na CPMI do INSS, ganhando milhões de reais, abrindo uma empresa de 3 mil euros em Madrid, empresa de TI?